Foi muito positivo, até em tudo, em tudo. Não só na gestão, como nas mentalidades, como na forma de vermos agora os bombeiros diferente, numa, por um prisma completamente diferente. Não, quando nós entramos para lá éramos uns coitadinhos, nós éramos, quer dizer, vivíamos, sem querer insultar ninguém, num sistema de parolos, quer dizer, aquilo era gerido num sistema de parolice, desarrascanços, vamos chamar assim, provinciano mesmo. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje o comando a orientação daquilo parte de cima, não de baixo para cima, o que não era quando nós entramos. Hoje todas as diretrizes de gestão, não é de comando nem de bombeiros, porque nenhuma direção está autorizada por lei a imiscuir-nos nos trabalhos nas orientações dos bombeiros. No entanto, estão sob a nossa responsabilidade, mais concretamente do Presidente. Mas nós não modificamos um bocadinho isso. Se me perguntar também se estas informações estão concretizadas, não estão. Ainda falta tempo, mas 2 ou 3 anos mais e nós temos uns bombeiros com um cariz mais de profissional do que realmente de provinciano, de parolice, vamos chamar assim, sem querer insultar ninguém, quer dizer, isto passo a expressão e o sentido, isto é no sentido figurado. De qualquer maneira, penso que, indo mais concretamente à sua pergunta, foi muito positivo. Foi bastante positivo, houve as tais mudanças que também já falamos. Acredita que antes deste mandato os bombeiros eram vistos com menos credibilidade, não a instituição, mas... Eu não acredito, eu tenho a certeza. Aliás, nós fomos lá para salvar os bombeiros. Não fui eu, foi a nossa direção. E o comando não de então, que era o João Venceslau e companhia, era ele só, porque depois formamos o comando. Um comando de elite, na altura era de elite, hoje não há comando. Praticamente só temos um segundo comandante. Mas na altura era um comando de elite. Tínhamos um bom comandante, tínhamos um bom segundo comandante que era o Rómulo, e tínhamos depois dois bons adjuntos do comando, que era hoje o atual segundo comandante e o Paulo Venceslau. Era um conjunto de homens que não havia por aqui pelo norte do país a comandar. E depois desmembraram-se. O Codiz foi realmente para nós, sabe que foram para o Codiz, não é? Foram os dois, o primeiro e o segundo. Desmembraram toda a nossa hegemonia. A nossa hegemonia foi toda abaixo. Complicou-se muito, o comando complicou-se, mas a direção era muito forte, era muito forte, era muito homogénea, indivíduos sérios, profissionais, quase todos eles, na área da bancária e na área de empresários. Portanto, fomos aí com uma ideia fixa, ajudar a levantar os bombeiros. E respondendo também assim à sua pergunta, quando nós entramos para lá, repare que Mirandela, eu tenho que fazer aqui também justiça ao Marcelo Lago, teve a iniciativa de pedir a todas as associações que eu sei, porque também somos, que repare, Macedo Cavaleiros, na pessoa do Presidente, também é vice-presidente da Federação Distrital. E pertencemos à Liga dos Bombeiros Portugueses no Conselho Consultivo. Coisa que os bombeiros, desde o tempo do Forças Armadas, nem sequer sonhavam. Portanto, a credibilidade é tal a ordem agora que o oposto era um descrédito total. Estava a falar do Marcelo Lago. Quero prestar aqui uma homenagem a esse homem, porque é amigo de Macedo. Até é difícil, porque uma vez que é de Mirandela, até é difícil, mas é amigo de Macedo. Ele estava a arranjar um conjunto de contactos em todas as associações do distrito para ajudar Macedo. Porque as ambulâncias em Mirandela tinham que ir lá para meter gasóleo, porque já não tinham gasóleo de regresso. A Bragança e de aspas. E o Marcelo saiu de Fonte Limpa, que estava a fazer esse movimento para que o Macedo Cavaleiros não fosse abaixo, não desaparecesse na qualidade de uma associação de bombeiros. Porque esteve no risco de desaparecer. Muita gente pensa que não, mas teve. Mas porque também a nível financeiro... Financeiro, depois a desordem era total, então não havia uma direção. Não havia, porque tiveram quase um ano sem direção. Não havia direção. Estava tudo entregue a curiosos.
E podem dizer o que quiserem. É curioso. É evidente que o comando era tudo. O comandante era tudo. Era presidente, ao menos exercia por obrigação. O presidente era comandante, era bombeiro, era empregado das oficinas, era empregado de limpeza. Quer dizer, na altura, era assim que funcionava quando nós entramos para lá. Depois eles decidiam, quer dizer, pois não havia direção. É claro, quando nós entramos, tentamos arrumar a casa o melhor possível nestes 3 anos, e é por isso que eu digo que é muito positivo, porque nós arrumamos a casa em 3 anos. Se me dissermos que ela já está toda arrumada, não está. Há muitas coisas para fazer. Ainda há muitas coisas para fazer para consolidar aquilo. Porque, repara, as casas custam muito a levantar-se. Hoje nós temos uma credibilidade que nem sequer determinadas situações que surgiram por causa da Autoridade Nacional de Proteção Civil, como sabe, nos abalou. Eu devo dizer que fui muitas vezes a Lisboa, pessoalmente, por causa desses casos, mas seja, nem nos abalou. A nossa intenção ali era trabalhar, gerir aquilo como se fosse uma empresa. E penso que foi o que fizemos nestes 3 anos. Gerimos aquilo com qualidade, com muito controle das finanças, porque aquilo sabe que um cêntimo tem que ser controlado, controlado, mas controlado mesmo. E foi o que fizemos. A partir da altura o dinheiro rendia, porque nós pagamos a 30 dias. A 30 dias nós pagamos. Pagamos dívidas muito atrasadas, quase todas. E estou aqui a dizer quase todas, não são todas. A prazo. Portanto, veja, quando nós entramos lá, pagamos os salários do nosso bolso, do mês de fevereiro, faz agora 3 anos. Nós pagamos os salários, não havia dinheiro para o salário, não tinha para nada. As dívidas eram enormes, da Caixa devia-se milhares de euros, dos combustíveis deviam-se à volta de 50 mil euros. Foi preciso segurar, porque senão já está, íamos a cortar. Pagámos logo de luz 5 mil euros, 5 mil não sei o que é de luz. Sei lá. Era isto que estava quando nós entramos, era o caos financeiro. Não é de comando, não tem a ver com bombeiros isto. Tem a ver com a gestão daquilo. Era o caos total. O caos total. Foi essa a prioridade. Ver aquilo que se devia e como podiam fazer dinheiro, fazer render dinheiro. Gestão. Eu fui para lá como presidente apenas por estatutos, porque eu fui para lá mas eu falo agora por mim, fui lá como gestor. Porque o presidente, nunca me bem de si com o presidente, já fui tantas vezes presidente, tanta coisa que nunca liguei nada a isso. Fui para lá como gestor, é preciso que a gente entenda. Fui para lá como gestor. E pus ali tudo, um pouco de saber, e da minha experiência de muitos anos, 50 anos, ao serviço dos bombeiros de Borla. É preciso que saibamos que eu estou a pagar para estar lá. Eu gasto combustíveis, eu não sei o quê. Eu estou a pagar para estar lá. Atenção. Pronto, na minha direção, como presidente, nós estamos aqui agora a dar louros, como digo, aqui não há louros, aqui há coisas positivas ou negativas. E o positivo foi realmente os investimentos que fizeram. Fizeram os investimentos, nós fomos buscar 5 carros à França. Muito bem. Houve iniciativa de um comandante, mas também de um conjunto de homens, o adjunto, não sei o que mais, todo esse conjunto. Mas carros de combate, não é? Os carros de combate têm incêndios florestais. Fomos buscar 5. Esses carros também não vieram pegar lá, cá estão. Também, embora fôssemos lá buscá-los, houve as viagens de ir a buscá-los, houve depois cá reparações, manutenções, quer dizer, tudo isso custou muitos milhares de euros. Não chegaram aqui e pega lá, isto está a 0, fica a 0. Custaram muitos milhares de euros à direção. E que eu saiba, nem a Câmara Municipal, nem nenhuma instituição nos apoiou nisso. Nos disse assim, pega lá tantos milhares. Nada. Nós fizemos tudo com o nosso... Isso nos carros. Depois compramos 2 ambulâncias. Depois houve ali o senhor da Sornadela que ofereceu um tire aos bombeiros e mais um jipe que ainda está lá para legalizarmos. Tudo correu bem, graças a Deus. O comandante João Carlos Venceslau conseguiu que um migrante, que ainda temos que pagar, conseguiu por 2.000 e poucos euros um carro de combate a incêndios urbanos, com escada, que eles chamam de escadote, que agora está a compor no Porto, porque a parte elétrica pifou, não sei o que é que aconteceu, está lá a compor. Também foi um investimento. Fizemos aquele parque de uma iniciativa muito grande do João Carlos Venceslau, é verdade, só teve um ano comigo, atenção. Porque depois o João Carlos Venceslau foi para o Códiz, como comandante, o que aí começou a desmembrar-se de todo o comando. Depois foi ele, depois foi o Rómulo, o comando começou a desmembrar com a partida para lá. Fez também aquele anexo ao quartel.
Deu-se o quartel também, tudo realmente, mas é um conjunto de indivíduos, não é só um conjunto de indivíduos que contribuíram para que isso acontecesse. A direção em si, que financeiramente contribuiu com o que era necessário, e os funcionários, porque, repare, os bombeiros, hoje temos à volta de 30 funcionários. Não são só bombeiros, são funcionários da instituição. E querem aumentar o efetivo. E quero, se for possível, é evidente. Porque para nós termos repara uma coisa, mas estamos a falar dos investimentos. Antes que eu fique por aqui, porque há muitos. Pôs-se ar-condicionado em todas as repartições. Reformou-se, estávamos lá com a informática que nos ofereceu as escolas há uns anos, já velhos. Reformou-se tudo, hoje está ali tudo novo, muitos milhares de euros. Reformou-se a parte da central. Está a GPS em todos os carros, estão controlados pelo visor que está na central. É pequeno, mas nós lá ficamos, quero muito maior, que se veja, que toda a gente veja para onde é que eles andam. Em que estão controlados todos os circuitos. Aqui o quartel velho, que era só vigiar ratos, temos ali um salão nobre de muita classe, um salão que hoje nós pusemos ali, que era para a parte cultural e desportiva. Temos um salão muito ficamos também milhares de euros. Não se perdeu nada disso, liquidou-se tudo isso. Isso na parte financeira, que estamos a falar na parte financeira. Aumentaram-se, ajustaram-se salários, porque havia desfazamento dos salários nos motoristas e noutros, havia desfazamentos. Acertaram-se os salários. Hoje ali ninguém ganha o salário mínimo. Desminto, fizemos um contrato de 5 elementos, mas agora que termina agora em março, pronto. Mas esses é que estão com o salário mínimo. Do resto, aqueles que, quando nós entramos, que estavam com salários baixos, nós fizemos, em 99%, só um, que eu já disse a ele que quero acertar, quero pô-lo na mesma igualdade, vamos chamar assim, na mesma igualdade salarial que têm os outros. Pagamos o subsídio de Natal, ou o subsídio de férias em maio, pagamos o subsídio de Natal em outubro. Portanto, nós não devemos uma tostão, seja quem for. E repare, fez-se este investimento e fizeram-se estes investimentos todos. Salvo erro, não sei se passará mais alguma coisa, mas fizeram-se investimento. Agora, foi um conjunto de homens que fizeram isto. Não foi a direção, não foi o fulano, o Bertrand, não sei o que. Foi um conjunto de homens. E agora sim, sobre a Vale, que também estiveram Agora, em relação à Vale, não foi só a Vale. Sabe que o Camov também veio para aqui, porque a direção, e na minha pessoa, lutamos muito por isso. Agora, quer seja a escola, quer seja a Vale, quer seja o Camov, aquele helicóptero matulão que aparecia aí, este ano esteve cá também, foi tudo da minha direção. E claro, eu pessoas mais individualizadas, ou seja, o João Carlos Venceslau, o Rómulo e eu. É verdade. Houve iniciativas do João Carlos Gouveia Venceslau, sim senhor, mas foi depois coadjuvado por Rómulo, por Touché e porque as informações que trabalhamos em equipa, isso que trabalha-se em equipa. O Camov foi o comandante Joca, o João Carlos Gouveia Venceslau, que a Amarante conseguiu que o Camov ficasse indicado para vir para cá. Mas de partir daí para cá ficar, foi preciso trabalhar na parte política. Foi preciso, não ficava cá. Não bastava dizer vai para lá, não. Foi preciso trabalhar muito para que ele ficasse cá, porque ninguém o queria cá. E Bragança já estava à espera dele e eu disse, bati na mesa e disse, não vai não. O Camov fica no Centro de Cavaleiros. E estava a dizer Macedo e o Presidente da Câmara ainda não queria cá. E a parte política ainda não queria cá. Portanto, eu estava a dizer isso às 3 da tarde, às 5 é que tive a garantia que o Camov ficava cá. É claro, a Câmara deu muito dinheiro. A Câmara deu-nos dinheiro para o gasóleo, que é o que nós temos. E o resto? Aquilo tem um encargo de 50 a 60 mil euros, como é? Por mês. A Câmara deu-nos 10 mil euros por mês. E repare que agora, janeiro, fevereiro e março, não recebemos nada. Nós estamos a viver, agora, em janeiro, fevereiro e março, a gastar as nossas reservas. Mas temos reservas suficientes para pagar os salários, pagar as despesas correntes e o gasóleo. Portanto, não temos problemas até março. Depois de março, não será se não vierem os subsídios que nós temos direito. Então, nesse caso, temos que meter... Mesmo assim, não nos atrapalhamos. Metíamos uma liderança por todos nós, metíamos ao banco e metíamos liderança para já dinheiro para o pessoal. E Márcio, que vai haver eleições, sempre ponderou recandidatar-se? Nós só na última é que decidimos, já foi este ano, na última direção, em janeiro, na última reunião que tivemos, na primeira deste ano, é que realmente, não foi por pressões,
mas por entendermos que realmente há coisas ainda, por isso é consolidar tudo isto, consolidar a maneira como as pessoas ainda pensam, ainda há alguns que ainda não entenderam que são bombeiros e também são empregados, que são funcionários, ainda não entenderam, não são capazes de dizer assim, eu como bombeiro tenho esta obrigação, como funcionário tenho esta. Ainda há funcionários que ainda não entenderam isso. E esperam bem que agora na próxima, se lá ficarmos, que entendam. Espero bem que entendam. Ser funcionário é uma coisa, tem que ser competentes, e bombeiros competentes na área de bombeiros. Nós não temos nada a ver com a direção, não tem nada a ver com isso. Isso quem tem depois que obedecer a isso e analisar a competência deles é o comando. Mas como funcionários somos nós. E não se iludam. Isto agora, na próxima reinado, se lá ficarmos, é precisamente para nós concretizarmos a parte mais profissional e vivermos e sermos amanhã uma instituição, não é só com credibilidade, mas com um conjunto de equilíbrio financeiro e económico dos melhores do interior do país. Vamos lá ver se conseguimos lá ficarmos. E a direção fica toda consigo? Vai haver alterações? Vai haver alterações. Não vai ninguém para a rua da nossa direção. Uns passam para um lado, passam para o outro e vão entrar 3 ou 4 elementos e vão sair também 3 ou 4 que quero mais daqueles mas já tenho a direção formada. Direção formada, que quer novo secretário, o novo vogal para as oficinas, está tudo controlado. Porque da parte da secção do Conselho Fiscal, só estava lá praticamente o Francisco e precisamos pelo menos de 3, 2 e um suplente. Portanto, nós transferimos de um lugar para outros, entende? Aqueles que não apareciam, transferimos e aqueles que tiramos de um lado, metemos no outro e então metemos esses a substituir, que já estão a maior parte deles reformados e que podem realmente dar mais credibilidade e estar lá mais tempo a trabalhar, porque aquilo precisa de apoio diário, não é ir lá ocasionalmente. E já se fala de outras listas possivelmente concorrentes? Não faço a mínima ideia. Eu acho que não faço, disse muita coisa por aí, não ligo nada a isso. Acho que o tempo das aventuras acabaram. Não se pode chegar à situação humilhante. Eu digo bem, humilhante em que estávamos quando nós entramos para lá. Humilhante. Uma terra como a nossa, não éramos humilhados, atenção, mas a situação era humilhante. Uma terra como a nossa, ter bombeiros às molas, íamos a buscar gasolina, gasola, o que era, é preciso que as outras instituições nos metessem gasolina, que havia para um lado, já não havia resto para o outro. Tinha algum jeito isso. Quando os bombeiros, quando eu fui para os bombeiros, na altura, meus amigos, clientes, você é louco, você vai para lá fazer aquilo é um caos, Ninguém me apoiou, eu até pedi amigos para fazerem figura, lá, fazerem parte, amigos profissionais. Nem sonham. É algum que me disse, quer ser meu amigo, eu não falo mais nisso. E se vocês tiverem juízo, não põem aos pés. Portanto, há muitas contestações deste género. Agora é evidente que aquilo agora é pouco em relação àquilo que devia, não é? Nós fomos lá com uma dívida muito super acima dos 250 mil euros. Porque há verbas e verbas, e havia verbas que não condiziam, mas é normal isso, é normal quando está, porque repara, uma direção não está o tempo inteiro. Bom, mas também durante estes 3 anos, e também já falou muitas vezes esse nome, do Sr. João Venceslau, que acabou também por marcar este mandato, a polémica envolvida sobre esse assunto. Houve uma nomeação que não foi homologada, entretanto continuam sem comando. Já tinha dito numa entrevista anterior que até março nada se irá alterar. Depois de março, se ganhar as eleições, em relação a essa situação, o que é que irão fazer? Formar um comando. Não se pode estar aí. Mas devo dizer aqui uma coisa. A instituição deve muito a esse senhor, a esse indivíduo. Deve porque, como eu digo, está lá, ele nasceu lá. E como muitas vezes não havia direções, não havia nada, ele fez tudo. E é difícil fazer tudo um pouco, não é? É difícil fazer tudo um pouco. É muito difícil fazer tudo um pouco. Ele fez tudo um pouco. Lembro-me que eu era secretário no tempo do engenheiro Benjamin e já não ia lá um ano, mais ou menos, e aquilo estava totalmente penhorado, ia penhorar tudo, e ele veio ter comigo para que fosse ajudar. Ele, que era o comandante, não tinha nada a ver com a direção.
porque fosse ajudar para irmos lá abaixo a Lisboa, porque queríamos já penhorar e fechar já tudo, praticamente. E foi quando eu regressei novamente, porque eu estive quase um ano fora, quando era secretário, porque fui secretário dos Bombeiros na Altepa do Inha Benjamin. E fomos lá embaixo, portanto, ele preocupou-se sempre com os bombeiros. Portanto, tem um passado ali, um passado para mim, quanto a mim, até glorioso para os bombeiros no Selo. Senão já não existiam a desarrascar, como foi sempre a vida dele, desarrascar. Este passado glorioso é preciso realmente compreendê-lo, com os seus defeitos, com as suas virtudes, ele não passa de um ser humano, mas tem ali trabalho, tem ali obra. Ele pode não ser comandante, mas se for eleito, vou mantê-lo no lugar que vamos formar, para uma secção vamos formar, no funcionário. Nada a ver com os bombeiros, nada a ver com os bombeiros. Mesmo apesar das acusações que correm, dos processos que ainda correm no tribunal? São coisas pessoais. Ele aí terá que justificar, mas são coisas pessoais que acontecem com alguém. Nós estamos aqui a passear e depois há uma acusação qualquer e nós temos que nos enrascar. Não tem nada a ver a instituição ou o emprego onde estamos com aquilo que nos acontece. Agora, neste caso concreto, tem acusações que não sei quais são. Disse muito bem, nós nomeámo-lo. Continuo nomeado até ao fim destas eleições, até ao fim deste mandato. E depois não foi homologado pela autoridade, não foi por nossa causa, nós mantivemos isto porque foi uma decisão unânime da nossa direção em relação à consideração que sempre temos por ele. E vai se manter até março. A partir de março vamos formar comando, como é evidente, não pode ser num ou não entra outros. Não vai substituir, aqui não há Dom Sebastiões, também não podemos estar à espera de um Dom Sebastião toda a vida. Portanto, aqui não há. O Dom Sebastião morreu há 200 anos, há muita gente à espera dele. Mas isso já sabe que aqui não vai acontecer assim. Um quartel destes tem que ser bem orientado, e não há substituíveis, nem há uns melhores nem outros piores. Há aqui, como digo, se há, no princípio da nossa entrevista, união entre todos. Isso aqui é fundamental, trabalhar em conjunto, em grupo. E não haver cá uns que é melhor que outros, isso é uma estupidez. Isso é mentalidade tacanha, uma mentalidade, pensar que uns são insubstituíveis ou pensar que outros são melhores que outros. É uma mentalidade tacanha, que não cai na minha maneira de ser, nem na minha maneira de gerir as coisas como Presidente. Neste caso, como eu disse, fui sempre gestor. E estou a raciocinar em termos de gestão na mesma. Portanto, não há insubstituíveis. Mas porquê é que não nomearam logo um comando na altura? Foi decisão da direção. Mas causou alguma instabilidade? Sente isso? Não, devo dizer que aqui, ao contrário do que muitos julgam, o segundo comandante ficou sozinho. Eu digo sozinho, entre aspas, porque, como disse, houve um conjunto, e a maioria, que se uniram a ele. O rapaz tem sua vida profissional, e nós estamos a falar do Luís Miguel Fernandes, que é mais conhecido por Roque. Portanto, estamos a falar desse indivíduo que ele geriu aquilo sozinho. E vou dizer uma coisa, com muita honestidade, coisa impressionante, muita honestidade, muita seriedade e também com muito sacrifício. Mas ele geriu aquilo muito bem, não houve chatice nenhuma. É claro, o homem estava só, não tinha um comando, não havia, como alguém me disse, onde é que estão os galões para os bombeiros obedecer? Isto eu andei na guerra e sei como é. Mas a decisão de não nomearem logo um comando e esperar este tempo, teve alguma coisa a ver com o Sr. João Venceslau ou não? Teve a ver com a idoneidade dele como comandante durante muitos anos e como elemento de bombeiros que me sendo muito deve. Quer queiramos, quer não. Os problemas pessoais que possa ter, embora o maior... Mas fala-se de dinheiro de que ser dos bombeiros. Eu não sei nada disso. Falava-se na altura nas não falo nada notícias disso. Sei que há um processo, que não sei qual é o processo, que foi instaurado pessoalmente, não foi à instituição, foi instaurado pessoalmente a instituição. Mas que estava relacionada não com a instituição, mas com o nome. Pois, mas a verdade é esta, é que realmente, mas foi instaurado um processo, que eu saiba, um processo individual. A nossa instituição pagou 5 mil talas, que é público, veio no Jornal de Notícias, veio na rádio, na televisão, porque dizendo que nós beneficiamos muito com essas atitudes, quando era acusado, dessa situação que ele é acusado. Mas se perguntar porque ele é acusado, eu posso ter já dizer que não sei, não conheço o processo.
nem sou obrigado a conhecer, uma vez que nós fomos apenas castigados com 5.000 e tal euros, porque entenderam ou não entendiam deles. E contestei, atenção, nós contestamos. E eu contestei pessoalmente. E fui lá a Lisboa a falar provavelmente com eles, que não aceitava. Mas eles disseram que nós beneficiamos com aquelas situações todas criadas, que beneficiamos, portanto, que tínhamos que repor esse dinheiro e calcular essa verba. Só por isso. Porque nós, no entender deles, beneficiamos. Nós, instituição. É claro, repusemos essa verba e o assunto ficou encerrado. Agora, em relação à parte individual, não me quero meter nisso, nós nomeamos. A autoridade não homologou. A partir daí nós temos nada. Agora, até março, nós mantivemos-lo, ainda está como nomeado. Até março. Até às novas eleições. E depois em março haverá um novo quadro de comando e o nome do João Bessão fará parte? A partir disso está perfeitamente que a nova nomeação acabou o processo e inicia-se outro, como outra direção vai tomar posse, só depois ter os poderes, adquirir os poderes na tomada de posse. A partir disso a direção faz o quanto bem entenderem e se nós lá ficarmos, a nossa primeira ação é imediatamente nomearmos um comando completo. Mas com o nome de João Venceslau ou já estará não, fora? Ele não pode ser. Para nenhum dos outros cargos para comandante? Não pode ser, não. Nós não estamos à espera de nenhum Dom Sebastião, como disse há pouco. Dom Sebastião morreu há 200 anos, acabou. E já haverá nomes na sua cabeça para integrar? Já há nomes indigitados, já há nomes tudo, mas não vou dizer como é evidente, porque só a próxima direção é que poderá dizer depois isso. Agora, que não há dúvida alguma, é que, como eu disse, nós nomeamos o homem, não merece-nos consideração e não vamos agora contra a nossa consideração, nós consideramos o homem. Fez muito bem Macedo aos bombeiros quando davam todos os dias os papéis e vamos conservá-lo lá como um elemento positivo na parte administrativa. Vai ser para a parte administrativa, vai ser conservado na parte administrativa, como funcionário que ele é. Foi sempre funcionário. Porque o comandante era um homem, ele foi sempre funcionário, é preciso que muita gente entenda. Eu disse no princípio da nossa conversa que nós que temos competentes ou incompetentes. Competentes são bem-vindos, os incompetentes podem ir para a rua quando quiserem. Mas depois das inspeções que houve, não acha que... Não acho nada, não tenho nada a queixar. Como estou a dizer, isso aí se não for nada verdade. Enquanto não houver um julgamento, enquanto são os tribunais que decidem a culpa ou a inocência. E agora, quem somos nós para estarmos a julgar e a condenar? Eu não condenam nem julgam, não é nada. Olho para o homem, para o bombeiro. E o homem que também tenho ali, que eu digo que todos os da família dele é o melhor. Eu posso dizer, de toda a família dele é o melhor. Por isso até o processo correr e ser público, porque ainda não é. Não sabemos nada. Mas tudo se irá manter, tirando a nomeação, que como já também referiu... Ele é nosso funcionário, minha filha. Ele é nosso funcionário. Ele regressou, nós voltamos a readmiti-lo. Portanto, é porque entendíamos que nos devíamos readmitir. Porque entendíamos realmente que o homem merecia mais uma oportunidade. E enquanto eu for presidente, vou pensar nesses termos, sempre nesta forma. Não vamos agora correr com um homem que foi útil, um homem que realmente deu tudo a vida dele ali. Até saúde, porque ele está incapacitado, tem uma porcentagem de incapacidade. E agora corre-se assim com o homem? Não, nós não corremos. Podemos mudar de lugar. Isso é diferente. Mas vai trabalhar, vai ao meu lado, se eu lá estiver, ficar a trabalhar comigo, ao meu lado. Bom, e só para terminar, caso seja reeleito, na última quinzena de março, já definiu aqui também algumas prioridades, nomeadamente o comando, outras prioridades, outras pendências que queiram concluir de forma mais imediata neste novo mandato? Para já, como eu digo, nós precisamos de mais apoio político, apoio financeiro político. Nós não podemos, agora já pedimos o projeto já pedimos o orçamento para comprarmos o V8. O V8 é aquele carro de bombeiros antigo, porque é a nossa matriz, vamos chamar assim, a nossa matriz histórica e está muito abandalhado. Mas custa-nos muito dinheiro, muitos milhares de euros. Eu espero que a Câmara, vamos na altura, se nós ficarmos lá, nós na altura precisamos de fazer uma petição à Câmara. A Câmara tem que nos apoiar mais, porque isto é da Câmara. Fregar o gasóleo, isto não é nada. A Câmara, não é nada. Não é nada. Izeda, eu vou falar em Izeda, estão a ouvir com certeza que eu vi a nossa rádio, se calhar tem mais benefícios da Câmara de Bragança do que temos nós da Câmara de Macedo.
E Bragança ainda tem Bragança, os bombeiros de Bragança. Mas já houve pedidos nesse sentido? Não, ainda não fizemos nada, mas estou apenas aqui a alertar ao nosso poder político que tem que apoiar mais a instituição. Se queremos ser realmente grandes, se queremos ser realmente credíveis em todo o país. E devo dizer que na Autoridade Nacional de Proteção Civil nós temos uma credibilidade muito grande. Ficaram muito satisfeitos, e eles estão a ouvir porque isto vai para todo o mundo, ficaram muito satisfeitos quando realmente eles souberam que nós que nos íamos a candidatar. Houve realmente, sobretudo pela parte do Diretor-Geral da Liga dos Bombeiros, houve realmente uma alegria, porque, pronto, não, isto não pode cair, como disse, não pode cair em mãos bentoreiras, nem sonhe. Nem sonhe. Isto é muito maior do que muita gente tem. Isto tem uma dimensão a nível nacional, no nosso quartel, que muita gente nem sonha. Depende dos macedenses que venham, que contribuam, que venham a votar, não é que seja só uma lista, que venham. Que venham.